Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre o jogo de interesses dos árabes, dos indianos, sobre o Brasil e sobre as empresas nacionais de defesa. Será mesmo que o Brasil está se aproximando dos países da Ásia e do Oriente no setor militar, deixando de lado os parceiros ocidentais da OTAN? Essa matéria é baseada em pelo menos dezenas de fontes que irei trazer em uma análise fria nesse vídeo agora. Mas antes eu peço que, para você entender tudo o que está ocorrendo sobre esse jogo de interesse dessas nações, dessas empresas sobre o Brasil, eu peço que assista esse vídeo até o final. Nos últimos anos, temos observado um crescente interesse de países árabes em estabelecer parcerias estratégicas com o Brasil, especialmente na área de defesa. Essa cooperação tem se mostrado benéfica tanto para os países árabes, que desejam adquirir tecnologia militar avançada, quanto para o Brasil, que busca capital para impulsionar o desenvolvimento de suas empresas de defesa. Nesse artigo, exploraremos as razões por trás dessa cooperação e os principais acordos e parcerias que têm surgido nesse contexto. Os árabes em busca de tecnologia e o capital brasileiro. Uma das principais motivações dos países árabes para colaborar com o Brasil na área de defesa é a busca por tecnologia militar de ponta. Embora possua recursos financeiros substanciais, muitos países árabes enfrentam desafios em termos de desenvolvimento tecnológico na área de defesa. Por outro lado, o Brasil é conhecido pelas suas competências em tecnologia militar, incluindo a produção de sistemas de armas bastante sofisticados e avançados. Um exemplo clássico, temos o caso da Vibraz e a transferência de tecnologia possível para o grupo espanhol. Um exemplo notável dessa cooperação é a parceria com o grupo NGTS para a produção de sistemas de artilharia de mísseis e foguetes Astros fora do Brasil. E como sabemos, a situação financeira da Vibraz não está muito boa. Em 2022, a empresa estratégica demitiu mais de 400 funcionários e entrou com pedido de recuperação judicial. Da mesma forma, ainda está seguindo até os dias de hoje, com diversos funcionários especializados na área militar que não receberam os seus salários. Mas vale ressaltar que essa transferência de tecnologia levanta preocupações sobre a segurança tecnológica brasileira, já que alguns projetos estratégicos, como o Mikla BR, o Astros 2020, entre outros projetos, são de autoria do Exército e da FAB e não pode ser compartilhado sem autorização desses ramos das Forças Armadas. O jogo de interesse da Índia é por parte dos KC-390. Como sabemos, o KC-390, o cargueiro multimissão brasileiro fabricado pela Embraer, é um dos mais vendidos da atualidade, com diversos países em negociação nesse momento, e a Índia não é a exceção, já que a Índia pode adquirir até 40 KC-390, com informações iniciais que seriam 80, mais informações da própria mídia indiana afirmando que é 40 unidades. Mas para isso, o Brasil terá que adquirir o sistema antiaéreo Akash-NG da Índia, para poder os indianos ficar com os KC-390. E esse acordo demonstra como cooperação na área de defesa e é como se fosse uma troca de interesses mútuos. Mas vale lembrar que os KC-390 vendendo para a Índia seria com transferência de tecnologia e produção lá dentro da Índia. O Brasil continua em busca de parcerias com os países ocidentais, como já sabemos. Apesar da crescente cooperação com países árabes, o Brasil tem mantido a sua busca por parcerias ocidentais na área de defesa, como nós já sabemos, como por exemplo a aquisição de armamentos como por exemplo os obuseiros, os caças, sistemas antiaéreo de países como a Alemanha, outros sistemas que estão em negociação. Além disso, o Exército Brasileiro recentemente adquiriu cerca de 12 helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos. Agora iremos falar sobre o papel do Grupo ED, que é um grupo militar do Emirados Árabes Unidos. O Grupo ED do Emirados Árabes Unidos
tem desempenhado um papel crucial na expansão das relações de defesa entre o Brasil e os países árabes. Essa empresa busca estabelecer parcerias vantajosas com toda a América Latina, aproveitando o desejo de países como o Brasil em desenvolver suas forças armadas e encontrar novas parcerias no campo de defesa. Conclusão da matéria: a cooperação estratégica entre o Brasil e os países árabes na área de defesa é impulsionada por uma combinação de interesses econômicos e tecnológicos. Enquanto países árabes buscam a tecnologia militar brasileira avançada, o Brasil busca capital para suas empresas de defesa para não falir. No entanto, é crucial que o Brasil equilibre seus interesses estratégicos e mantenha a sua soberania tecnológica enquanto busca parcerias vantajosas. A cooperação com países árabes é uma oportunidade única que fortalece as relações bilaterais e impulsionam o desenvolvimento tecnológico e econômico por ambas as partes. Já a Índia é como eu já falei um pouco mais acima. A Índia quer comprar o KC-390, tendo em vista que a Índia está querendo ser uma futura superpotência militar. Além disso, alguns cargueiros que a Índia tem serão desativados e por isso que os indianos estão buscando cargueiros estratégicos táticos muito avançados. E um dos principais e um dos mais falados no mundo na atualidade é o nosso famoso gordo KC-390. Mas para isso, a Índia viu que o Brasil precisa de um antiaéreo. E para poder comprar o KC-390, o Brasil obrigatoriamente terá que comprar o Akash da versão NG. Caso contrário, os indianos possam até ficar com os KC-390, mas em um número muito reduzido. Já em parceria com os países ocidentais, aliados e membros da OTAN, a parceria continua, pois como sabemos, a FAB quer comprar até 50 caças F-39 Gripen e poderá comprar muito além disso, mas isso dependerá muito do governo da Suécia, se irá adquirir o KC-390 e descartar o C-130 Hércules. Além desse setor, como podemos acompanhar nos últimos dias, a Marinha do Brasil, ao longo desse ano, desativou 3 submarinos e eu já trouxe em vídeo aqui no canal todos os 3 submarinos que foram desativados. E esses submarinos da classe Riachuelo serão para apenas substituir os que estão sendo desativados. E a Marinha do Brasil certamente irá optar pelo segundo lote dos submarinos para poder ampliar a frota naval, já que, como sabemos, a nossa Marinha está necessitando muito de embarcações e através dos programas e dos projetos que foram iniciados em 2010, a Marinha certamente, através da expansão dos seus estaleiros e da sua indústria e do setor naval, irá sim adquirir um segundo. Entre outras áreas, as Forças Armadas Brasileiras continuam adquirindo equipamentos ocidentais. Mas qual a sua opinião sobre essa matéria? Deixa aqui seus comentários embaixo. E se gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. E caso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sino das notificações e também deixe os seus comentários, que é muito importante. E até o próximo vídeo.